prosseguir então. Bom, vamos agora ao item 56, Hugo de Paz. Estamos no livro 6 de História da Igreja, na página 96. Bom, o ano que nós vamos estudar agora é o ano 1118 da era cristã. Haviam-se passado 19 anos após a conquista da cidade de Jerusalém, na primeira cruzada, né, a primeira guerra santa. Então, nesse período, os católicos romanos, eles estão sendo uma ascendência de poder, porque a Igreja Católica Ortodoxa estava enfraquecendo, porque Constantinopla estava sendo atacada pelos muçulmanos, estavam perdendo muito dos seus domínios. E a cidade de Constantinopla, ela não tinha exército para enfrentar os muçulmanos. E já a Europa católica romana, essa tinha exército. Então, foi lá com um exército grande e conseguiu tomar Jerusalém. Então, a Igreja Católica cresceu de poder. Enfrentou o Papa, enfrentou o imperador, e os imperadores acabaram baixando a bola de uma certa maneira. Henrique V, que é o imperador atual, ele acabou cedendo ao poder do Papa, dizendo que ele não iria mais eleger, então, bispos, ou seja, assumiu o controle dos bispos, tá, ok? Então, a Igreja Católica, com essa peregrinação, a Igreja Católica vai enriquecer muito. Por quê? As pessoas precisavam ter seus pecados perdoados. A gente fala assim, as pessoas pensam até que é piada, mas não é. É verdade. A questão era essa. A Igreja Católica adotou aquele paganismo do budismo, das religiões hindu, né, as religiões orientais, de que você fazer uma peregrinação, você se livra de alguns pecados. Então as pessoas faziam peregrinação a Jerusalém. Tem que fazer peregrinação a Jerusalém. São meses caminhando até Jerusalém. Através de caminhadas, peregrinações dessas que a Igreja Católica faz, junto com ela, claro, essas são peregrinações pagãs. O cristão não tem nada de fazer peregrinação para se aperfeiçoar. O cristão se aperfeiçoa estudando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Também a graça de Deus está vindo sobre nós, mas peregrinando, você peregrinar para Jerusalém vai trazer purificação? Não vai trazer purificação, mas as pessoas tinham que fazer isso porque eles acreditavam que sim. Então, para você fazer essa viagem, você guardava dinheiro da sua vida toda, você tinha que ter dinheiro para você ir gastando no caminho, chegar lá em Jerusalém, poder se hospedar. Era uma coisa caríssima, né? E isso, mas as pessoas precisavam fazer, então serão criados até bancos para poder custear essa viagem das pessoas da Europa até Jerusalém, levando meses, né? E as pessoas tendo que gastar, né? Vai ser criado um banco onde você faz um depósito na Europa e depois você, quando chega lá em Jerusalém com aquele papel, então você saca todo aquele dinheiro, sei lá, 30 quilos de prata, um exemplo. Para você não viajar com os 30 quilos de prata, tinha um católico, né, um cruzado, um soldado católico, que ele recebia 30 moedas de prata tua, 30 quilos de prata, digo, aí te dava um papel, tipo um cheque, né, de banco. Quando você chegava lá em Jerusalém, caminhou 6 meses, chegou em Jerusalém, você apresentava aquele papel, aí lá tinha um soldado que te dava 30 quilos de prata. Então chegaram a criar um banco para fazer isso, tá ok? E é essa história agora que nós vamos estar contando para vocês. O comentário prossegue. Os católicos podiam fazer as suas peregrinações, mas o risco de violência no caminho era muito grande. Por quê? Porque as pessoas tinham que levar dinheiro. Então, eles vão criar um sistema para facilitar a pessoa não ter dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro para ser roubado, né? Em 1118, Hugo de Paz, acompanhado de mais 8 cavaleiros, criaram uma ordem para proteger os peregrinos, chamados de templários, pessoas que viajavam com grupos, não? Os templários eram soldados. Se viesse um grupo de ladrões, eram soldados
para poder proteger os peregrinos, né? Os templários receberam autorização para criar um sistema bancário, onde os europeus que peregrinavam para Jerusalém faziam um depósito na Europa, recebiam um documento com o qual eles sacariam o valor em Jerusalém. Foi permitido também que eles emprestassem dinheiro a juros. Os saques das cidades, unidos aos empréstimos a juros, conduziram os templários a uma grande riqueza, a ponto de terem mais dinheiro que os reis e o próprio Papa, o que gerará intrigas. Os templários adquiriram vastas extensões de terra na Europa e no Oriente Médio e construíram muitos castelos. Olha, então, para vocês terem a ideia do peso que foi para a Igreja Católica Romana a conquista de Jerusalém. Vai ser criado até um sistema bancário para controlar, porque a quantidade de pessoas que iam para Jerusalém era realmente muito grande. Então vai surgir uma ordem guerreira, um exército sustentado só por essas viagens e pelo lucro que era estar lá em Jerusalém, com vendas, permissão para as pessoas venderem lá dentro. A conquista de Jerusalém, com certeza absoluta, não tem nada na profecia que a igreja deveria lutar por Jerusalém. Alguém acreditar nisso é inocente, né? Isso foi uma jogada política da Igreja Católica, porque com certeza era uma grande fonte de poder. A Igreja Católica Ortodoxa tinha perdido o controle de Jerusalém para os muçulmanos. Quando a Igreja Católica Ortodoxa controlava, ela arrecadava muito lá. Bom, agora, quem conquistou foi a Igreja Católica Romana, porque ela é aliada dos reis da Europa, eles que foram lá lutar. Constantinopla, que nós vimos aí na história, ela resistiu mais tempo do que o Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma. Constantinopla continua existindo como cidade, muito bem fortificada, com 3 muralhas. Os muçulmanos não conseguem invadir a cidade de Constantinopla nesse período que nós estamos estudando. Eles vão conseguir em cerca de 350 anos, quando no evento dos canhões, porque eram 3 muralhas. Teve exército que ele demorou 20 anos de cerco e não conseguia tomar a cidade, porque ela também estava num ponto estratégico. Constantino teve realmente visão, foi uma cidade que ela controlava a região marítima e também de terra. Então, no mar, ela controlava tudo. Tinha os melhores navios. Então, ela superava os muçulmanos. Até que, com o evento do canhão, eles vão conseguir tomar a cidade. Ok? Então, mas Constantinopla existe nesse período. Só que ela não tinha... as muralhas defendiam ela, mas ela não tinha exército para ir lá tomar Jerusalém dos muçulmanos. Ela perdeu e perdeu mesmo. Já a Europa tem, e aí foi aquela peregrinação de pessoas viajando, eu mostrei para vocês, com a família toda, porque ele foi para morrer lá e receber a vida eterna. Né? Isso é o que era pregado para eles. Né? Bom, então eles adquiriram muitas extensões de terra e tanto dinheiro, porque eles criaram esse banco, os papas não imaginavam que iria dar tanto dinheiro também. E nós veremos mais à frente, vai chegar a ponto assim de o rei da França ser capturado pelos muçulmanos. Aí os muçulmanos exigiram um dinheiro de resgate que era um valor absurdo. A França não tinha condição de pagar, a Igreja Católica não tinha condição de pagar, a França não tinha condição de pagar. Agora, aí o que vai ser o erro desses templários, né? Aqui está no começo, eles vão enriquecer, mas eles vão falar assim, isso daí é só um trocadinho para nós, foram lá pagar o valor do resgate, depois vocês nos pagam. Aí o que o Papa e o rei da França vão fazer? Vão armar para matar eles para não ter que pagar a dívida. Né? Vai ser a história. Bom, falando ainda dessa ordem então que surge nesse período, que são os templários, o Dumo da Rocha. Segundo a história, os templários desenvolveram misticismo em torno de alguns locais e objetos de Jerusalém. Bom, uma pausa aqui também. Eu tenho mostrado para vocês
que o gnosticismo tomou o catolicismo. Inclusive a doutrina do purgatório, eles tiraram de onde? Do gnosticismo. Então existe até hoje um misticismo dentro da Igreja Católica, só que é um misticismo meio escondido. Meio escondido porque acaba que em alguns casos eles se entregam, né? Por exemplo, o atual Papa, o Papa Francisco, que resolveu homenagear um personagem que é importante na história, Francisco de Assis, foi um dos maiores inquisidores. Esse período que vai ter aqui de matança crescente dos anabatistas, quem é a figura que vai aparecer na história? Francisco de Assis, um dos maiores inquisidores, um dos maiores matadores de hereges, como eles chamavam. Né? É assim que você vai encontrar, se for pesquisar na internet. É só você pesquisar Francisco de Assis, São Francisco de Assis e a Inquisição. Você vai encontrar. Isso hoje é amplamente propagado. Né? Então, esse período da história, nós temos, né? Os católicos têm um Papa de uma ordem que ela se diz gnóstica. Os jesuítas, eles se dizem gnósticos. E realmente esses homens, como eu tenho falado para vocês, esse negócio de queimar um ser humano, isso não é coisa normal não, irmãos. Um ser humano normal, ele não consegue, sabe, essas torturas e depois queimar alguém vivo. E isso daí foram feitos em quantidade de milhares, que nós não temos como calcular. Para vocês terem ideia, e tem historiadores que falam em milhões. A Igreja Católica diz que ela reconhece só 18 mil, que foram os documentos que ela achou. Quantos foram executados sem documento? Né? Esse historiador católico que eu acabei de mostrar para vocês, ele contando que conhecia centenas de casos de linchamento de cristãos. Né? Conhecia centenas de casos. Então isso daí não tinha não tinha nem documento, não, essa Inquisição. Então, o que eles, para eles chegarem ao ponto de queimar pessoas, falaram que tinha que ser realmente algo ligado ao gnosticismo. Não? E mostrei também para vocês alguns casos da história que a Igreja Católica deixou bem claro, né, no gnosticismo. Vocês têm aquela obra que vocês podem procurar na internet chamada Pietà, vai logo te mostrar uma imagem, aí você procura o que essa escultura tem. Ela diz que Jesus está morto no colo de Maria. Aí todas as pessoas pensam que é Maria, mãe de Jesus, né? Só que na verdade não é Maria, mãe de Jesus. Você vê Jesus ali morto com 33 anos, olha para o rosto de Maria. Maria deveria ter uns 53 anos quando Jesus morreu, tá bom? Quando você olha para o rosto de Maria, ela tem uns 20 anos. Por quê? Na verdade ali é Maria Madalena, segundo o gnosticismo, a esposa de Jesus, a mulher de Jesus, aquela com quem Jesus tinha família. Essa é a doutrina gnóstica. Uma outra peça também que tem lá na Capela Sistina, a criação de Adão, você sempre olha para a mão direita de Deus tocando Adão, né? É uma mão normal. Agora, olha para a mão esquerda de Deus, pode observar. Isso tem livros escritos sobre isso lá na Itália. A mão esquerda de Deus é a mão de um bruxo. Pode observar. A mão direita é a mão de um homem normal, mas a mão esquerda é a mão de um bruxo. Por quê? Porque os gnósticos diziam que o Deus que criou Adão, o Deus que criou esse mundo físico, é um Deus mau. E que Jesus veio aqui para salvar a humanidade desse Deus mau. E esse Deus mau é o Deus do Antigo Testamento. É isso que o gnosticismo prega. O que os católicos têm hoje como Papa? Um franciscano, um jesuíta. Né? Um jesuíta. O que os jesuítas se declararam na história? Gnósticos. Uma ordem que se declarava gnóstica. Então, esses templários, até por viver matando pessoas, você não vai acreditar que isso foi em nome de Deus realmente. Esses homens, eles tinham esse misticismo realmente. E o Papa vai aproveitar isso para acusar eles de satanistas. Mas tinha que ser, para você queimar pessoas e viver nessas guerras matando. Eles tinham realmente diversos misticismos e eram adeptos do gnosticismo. O Papa, sabendo disso,
Papa, sabendo disso, vai acabar acusando eles de satanistas para se livrar da dívida. É uma parte mais à frente. Bom, surgiram histórias dizendo que os templários teriam encontrado a Arca do Concerto e teriam transformado o Dumo da Rocha em local de culto. A gente não sabe do que isso é história, o que é lenda, mas que realmente isso era muito falado, era que eles teriam, vamos dizer, teriam achado a Arca do Concerto. Por quê? Segundo a história, a Arca do Concerto teria ficado escondida dentro do templo. História judaica, né? Tem livros apócrifos que contam que Jeremias escondeu a arca quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que ela estaria escondida lá e que eles teriam encontrado. E que eles acreditavam que tudo isso tinha uma energia poderosa. Até Adolf Hitler andou atrás dessa arca. A gente não sabe o que é verdade, né? Mas também criaram o que é falsidade. Mas também criaram aquele do cálice sagrado, o Santo Grau, onde Jesus teria bebido vinho na noite em que ele instituiu a Santa Ceia, né? Não antes da sua morte, na noite anterior à sua morte. Essa história do Santo Grau é muito conhecida. Não? Então, realmente, aquilo ali virou um misticismo. Não? Era um misticismo, porque catolicismo, esse negócio de invocação ao mundo dos mortos, isso é misticismo. Okay? O comentário prossegue. O Dumo da Rocha é, na crença judaica e também na crença islâmica, o local onde Abraão teria levado Isaac para o sacrifício, sendo que na crença islâmica, na verdade, Ismael é que teria sido levado, né? Mas ambos têm aquele local como local santo. Hoje as intrigas continuam por aquele local lá. Tem lá um Dumo, né, que os muçulmanos fizeram para que os judeus não fossem lá. Os judeus não fossem lá. Nem judeus e também nesse período nem cristãos poderiam ir lá, né? Mas principalmente para os judeus não irem lá. Mas vocês verem como o mundo está mudando, né? Recentemente, depois da pandemia, teve uma crise financeira grande lá, no mundo árabe também, e eles, querendo turismo, eles viram que se eles abrissem esse local para visitação de judeus e de cristãos, assim, turismo ia crescer muito. Então agora você já tem, eles abriram esse Dumo da Rocha, né, e segundo a história, os templários transformaram aquele ali no local de culto. Por quê? Porque ali seria o local onde Abraão foi sacrificar Isaac, na visão deles, no caso os templários, né? Foi sacrificar Isaac, então aquilo ali seria um local especial para eles. E realmente, com os filmes que se você vê no YouTube, feito recentemente, tem uma marca em cima de uma pedra lá, a pedra, que é exatamente das dimensões da Arca do Concerto, né? Então, realmente existe uma crença judaica histórica que realmente mostra que aquela ali seria a pedra. E os árabes exatamente fizeram para que os judeus não fossem lá ver aquela pedra. Então, hoje, eles estão até abrindo para filmagem. Tem uma judia que filmou lá o local. É bem interessante vocês verem. O comentário prossegue. Entre os islâmicos surgiu a crença que Maomé teria ascendido aos céus de sobre essa rocha. Essa crença tem sido abandonada por alguns historiadores, pois seria uma lenda tardia que teria surgido muito tempo depois da morte de Maomé. Na rocha existe uma cavidade do exato tamanho da Arca do Concerto, o que levou alguns arqueólogos a interpretar que este seria o lugar onde ficava a Arca do Concerto. Logo, este seria também o Santo dos Santos. A posição em que os historiadores afirmam está o Templo de Salomão e o Santo dos Santos é nessa região. Faz sentido acreditar que este era o Santo dos Santos. Ou seja, se eu fosse nesse local, a sensação que eu teria realmente é de estar no local onde Abraão foi. É um local especial? Porque ali Deus, tudo indica que esse local
Ali Deus então estabeleceu essa simbologia, né, de Isaac, vamos dizer, sendo substituído pelo carneiro, a humanidade sendo substituída, no caso, pelo Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo. Deus instituiu essa simbologia. Tá bom? Mas assim, eu gostaria, mas não como peregrinação, né? Vamos fazer uma caminhada para, nesse período, a gente fazer meditações. Vocês sabem que essas meditações tem aquele local lá, Santiago de Compostela, né? Que todos os gnósticos do mundo fazem essas caminhadas. Por quê? Porque isso é coisa do paganismo. Só que a Igreja Católica adotou. Por quê? Porque ela tinha adotado o paganismo. E para concluir, eu digo, os templários eram praticantes do gnosticismo, e as pesquisas mais recentes demonstram que eles geraram a maçonaria, que se diz gnóstica. Se você pesquisar na internet, é um tema interessante, até por uma questão profética, você pesquisar sobre os templários, esse grupo que até o Papa disse que eram praticantes de misticismo, de satanismo, e decidiu queimar todos eles, matar eles. A história hoje, os historiadores dizem, os templários que escapam desse massacre que o Papa e o rei da França faz sobre eles, os templários que escapam, eles acabam organizando ordens, principalmente na região de Portugal. Eles vão para lá para ajudar os portugueses e os espanhóis a expulsar os muçulmanos, mas que o Papa não conseguiu destruir eles. E eles se organizaram, se reorganizaram, e eles organizaram a maçonaria. E isso eu vou mostrar para vocês evidências realmente muito fortes. A maçonaria é a continuação desses templários, que é uma continuação do gnosticismo dentro da Igreja Católica. A maçonaria se diz gnóstica. Os jesuítas se dizem gnósticos. Quando o Papa Francisco foi eleito, aonde que ele foi anunciado em primeiro lugar? Pode pesquisar isso na internet. Ele primeiro foi anunciado na maçonaria francesa, como o novo Papa. E depois o site católico, o Vaticano anunciou que ele, quem era o Papa. Quando teve aquela abertura, aquele anúncio lá no Vaticano, os maçons já tinham anunciado que ele era o Papa. Tanto que o site Rainha Maria reclama disso. Mas por quê? Os jesuítas são gnósticos, a maçonaria é gnóstica. Então, esse é um momento, praticamente, podemos dizer que o gnosticismo, ele está, assim, na prática, assumindo o controle total do papado. Porque você tem um gnóstico como Papa, aí já não tem mais dúvida, né? Bom, mediante essas perseguições que nós estamos estudando, da Igreja Católica às igrejas anabatistas, o item 57 que eu coloquei aí, agora vamos estudar o ano 1120 da era cristã. Eu começo comentando. O historiador católico Daniel Rubens afirma que a Igreja Católica teve que defender-se com vigor das suas ameaças, das ameaças que ela estava sofrendo. Procura qual era a ameaça dessa igreja anabatista. O que ela estava fazendo? Ela estava organizando exército? Não, você não tem história dessas igrejas anabatistas organizando exército para combater os católicos. Eles só fugiam. Então, qual era a ameaça? A ameaça era, no caso, por rejeitar o batismo de recém-nascido, uma heresia que era fundamental para o catolicismo. Não? Porque em Roma, todas as crianças que nasciam eram dedicadas a uma divindade que ensinava ela a falar em latim, capacitava essa criança a vaticinar. Qual era o nome dessa divindade? Vaticanos. A sede da Igreja Católica até hoje é dedicada a essa divindade. É o Vaticano. Isso aí você acha fácil na internet. Né?
O comentário prossegue. Onde se lê vigor, que ele disse que teve que defender de vigor, das heresias, né? Onde se lê vigor, leia-se violência. Ou seja, segundo o historiador católico, essa instituição, segundo o historiador católico, essa instituição persegue e destrói instituições perigosas. Mas, na verdade, observamos que a perigosa da história é a Igreja Católica, visto que ela confessa ter destruído diversas instituições que defendiam crenças diferentes. E eram, vamos dizer, igrejas que pregavam o cristianismo. Isso os historiadores, eles ficam sem entender. Eu mostrei para vocês a história de um historiador judeu, Harari, o nome dele, que ele fica espantado. Ele fala como que os cristãos matavam outros cristãos por questão de religião. Eu expliquei para vocês. Os historiadores vivem tentando entender. A resposta é que é a falsa igreja perseguindo a igreja verdadeira. Se você tiver esse olhar da história, você então consegue entender por que você tinha uma linha que se dizia cristã, a Igreja Católica, perseguindo e matando igrejas diferentes. O comentário prossegue. Durante a Inquisição, alguns padres não conseguiam executar os cristãos chamados pobres de Lyon, chamados de hereges pela Igreja Católica. Mas haviam casos em que o povo tomava a frente das execuções. Coloquei até de novo aquele texto que nós lemos no outro tópico, mas para frisar aqui, né, que ele cita em Colônia, onde São Bernardo não pôde impedir que o povo arrancasse da prisão alguns cátaros e os chacinasse, ou em Saint-Gilles, está citando cidades em que os cristãos eram espancados, onde Pedro de Bruges foi literalmente linchado. Conhecemos centenas de casos semelhantes. O historiador católico está dizendo que ele conhece centenas de casos semelhantes, de cristãos sendo espancados pelo povo. Por quê? Porque a liderança católica dizia que esses que não batizavam recém-nascido, esses hereges, não batizar recém-nascido, era considerado heresia na Igreja Católica. Então, esses eram responsáveis por todos os males que estavam acontecendo, que tinham que ser mortas pessoas. O historiador deixa claro que o evento de cristãos sendo perseguidos e mortos eram em grande quantidade. Por isso diz, conhecemos centenas de casos semelhantes. É assim que tomamos conhecimento da história e do sofrimento da verdadeira igreja. Os perseguidores descrevem uma pequena parte da história. Com certeza, ele conhece centenas de casos, mas certamente isso aí são milhares, porque nós estamos estudando essa perseguição desde o ano 411, irmãos. Já são quase 1000 anos. Desde o ano 411. Já são aí 800 anos. É muito tempo de perseguição. Quantos aconteceram? Nós vimos documentos de papas enviando ao imperador dizendo, olha, tem que perseguir porque ainda tem anabatista donatista lá na África, lá nos anos 600, 700. Então, essa perseguição era frequente. Então, os perseguidores é que acabam contando a história para a gente aqui. Prossigo. Infelizmente, a perseguição vai aumentar, pois em cerca de 120 anos será organizada a Inquisição, que foi organizada com a finalidade de perseguir essas igrejas anabatistas. Nós estamos no ano 120, ela vai ser organizada em 115, 120 anos, mas pode ter cerca de 100 anos. Em cerca de 100 anos, porque também vai ser um período, vai ser vários concílios que eles vão aprovando até eles organizar como que eles iam torturar e matar essas pessoas, vamos dizer, e botar isso em documentos, ok? Mas em cerca de 100 anos, nesse período da história, porque eu estou mostrando para vocês, o poder do catolicismo está crescendo. A partir desse momento, os imperadores eles vão pensar 10 vezes em influenciar na Igreja Católica, mas principalmente, a partir de agora, quem escolhe os bispos e os arcebispos é a Igreja Católica.
É a Igreja Católica. Então tem que ser pessoas, serão pessoas que já não vão mais estar prestando conta aos imperadores. Isso vai fazer o poder católico crescer muito. E como as doações que vão continuar, e as pessoas estão fazendo peregrinação para Jerusalém. Vão para lá guerrear, acreditando que assim eles têm seus pecados perdoados. Bom, aqui estão falando desses que eles também espancavam os anabatistas. Eu faço uma pergunta: por que o povo possuía ódio dos anabatistas? Eles eram acusados pela Igreja Católica de não batizar os recém-nascidos e fazer com que as crianças sofressem no limbo por muito tempo, até serem purificados do pecado herdado de Adão. Bom, o que era limbo? A Igreja Católica, ela dizia que tinha o purgatório dos adultos e o purgatório das criancinhas. Então, as criancinhas, por exemplo, se uma criancinha anabatista morresse, nós vamos ter histórias aí de crianças anabatistas que morreram gelados porque foram descobertos em um vale, tiveram que fugir para uma montanha que era mais gelada e acabaram morrendo lá as crianças. Segundo os católicos, o que acontecia com essas crianças? Elas iam para um local de sofrimento, para um purgatório infantil, um fogo para as crianças, e ele era chamado de limbo. E uma até das acusações contra nós é porque essas crianças iam para o limbo por culpa de quem? Por culpa desses pastores anabatistas que não entregavam as crianças para serem batizadas. Então isso gerava perseguição dos católicos. E são milhares de casos, Então aqui um historiador católico que ele está dizendo que ele, vamos dizer, conheceu centenas de casos. Ok? Então isso aqui é limbo. Então o povo acabava odiando. Pô, mas que povo mau! Não batiza as crianças dele e essas crianças vão para o inferno. Acabava que o povo ficava revoltado e acabava atacando. Agora, também muitos certamente atacavam porque, acredite, o Papa fazia com os cristãos exatamente o que o Império Romano fazia. Aqueles que delatassem, tá bom, o herege, o anabatista, podia ficar com os bens dele. As pessoas que delatavam, eles não precisavam nem se apresentar para as autoridades. Bastava a autoridade católica. Não, uma pessoa veio e denunciou. Esse aqui disse que ele é anabatista. Tá bom? Aquela pessoa já podia ficar com os bens dele. E esse anabatista, ele tinha que provar que ele era inocente. Ele tinha que provar que ele não era anabatista. E isso corria torturas e morte, né? O comentário prossegue. O termo cátaros foi primeiro aplicado a um grupo de cristãos liderados pelo bispo Novaciano, que próximo do ano 230 da era cristã, causou uma divisão na igreja de Roma por não aceitar que um bispo que teria adorado ao demônio para não morrer durante a perseguição assumisse o posto de bispo da igreja de Roma. Novaciano afastou-se com uma parte dos membros e iniciou uma igreja que ficou conhecida como Novacianos ou Cátaros. Esses novacianos eram anabatistas e assim eram perseguidos pela Igreja Católica. Então eles estão chamando-os de cátaros. Você vai encontrar esses cátaros que o historiador aqui, Daniel Rupp, citou. Quem são esses cátaros? São herdeiros daquela fé dos novacianos, porque eles tiveram que se esconder na Europa, e eu mostrei para vocês as regiões que eles se esconderam, mostrei até em mapa, você pode voltar lá no livro. São as montanhas ao norte da Itália e sul da França. Ali tem umas montanhas, umas cordilheiras, e ali tem uma região que ela assim, não passa exército, por causa exatamente daquelas cordilheiras, e se tornou um refúgio de cristãos ali. É uma região fria, difícil de cultivar, mas ali tinham poucas cidades, então as igrejas anabatistas sobreviveram naquela região.
e se esconderam ali naquela região. Então, eles, seja novaciano, seja montanista, donatistas, todos eles fugiram para aquela região. E o termo cátaros era usado para descrever, então, os anabatistas. Lá nos anos 230, os católicos chamavam eles de cátaros. Esses aí são os puros. Chamavam por ironia, né? Mas acabou ficando, tá ok? Acabou ficando, porque eles criticavam a Igreja de Roma, né? Bom, também esse ano 1120 ele está bem importante na história, né? Além dessa escrita desse historiador católico descrevendo esse período de Pedro de Bruz, da morte dele e de outros anabatistas, também no ano 1120, é o item 58 do material didático, a obra dos anabatistas valdenses, O que é o Anticristo. Bom, então eu peguei alguns trechos aqui de obras que comentam sobre eles, dizendo o que eles escreviam nesse livro. Bom, o primeiro historiador ele diz, está provado pelos livros deles, né, dos valdenses, que eles existiam como valdenses antes de Pedro Valdo. Essa é uma questão muito importante, porque alguns historiadores católicos e protestantes dizem que os valdenses eram os seguidores de Pedro Valdo, mas não era. Valdense tem um significado daqueles que sofrem perseguição, são martirizados, então, ok? Esse era o significado do termo Valdos, como eles falam em francês. Não vem de Pedro Valdo. Esse historiador aqui está dizendo, né? Então, antes de Pedro Valdo, o qual começou a pregar cerca do ano 1160. Olha, nós estamos no ano 1120. O personagem Pedro Valdo ainda vai surgir na história. Vai ser um outro católico que vai aceitar Jesus como Salvador na igreja anabatista. E o que ele vai fazer? Ele era um católico rico, ele vende todos os bens e começa a pregar o evangelho, mas isso acontece em 40 anos a partir do período que nós estamos estudando, ok? E esse historiador está contando que em 1120 eles escrevem um livro, né, tratando sobre o anticristo. Tá bom? O qual Pedro Valdo começou a pregar em 1160, né? Perrin, o qual escreveu sua história, tinha em mãos um Novo Testamento na língua deles, a valesa, escrita em pergaminhos, em letra muito antiga, e também um livro com o seguinte título na sua língua, O que é o Anticristo. Esse livro trazia a data de 1120 depois de Cristo, que remonta no mínimo 20 anos antes de Valdo, né? Esse que os católicos começaram a dizer que os valdenses surgiram de Pedro Valdo, mas não é dos vales, ok? Dessa região do norte da Itália e do sul da França. Próximo do ano 1120, um grupo de católicos que se dirigiam a Jerusalém, então muitos que iam para Jerusalém, saindo da Europa, da França, por exemplo, ele passaria pela Itália, até chegar a algum ponto, né, mais próximo de Jerusalém, às vezes ia de barco, então eles passando por essa região, ok? Passavam pela região montanhosa, onde os anabatistas valdenses habitavam. Escreveram criticando essas comunidades. Não? Bom, então esse texto aqui eu já conto a história, um historiador chamado Monastier, que ele escreveu um livro em 1846, está lá na referência bibliográfica, né? E o título desse livro é A História das Igrejas dos Vales do Piemonte, que são exatamente esses valdenses. Esse livro, irmãos, é um livro grande, 454 páginas. Ele conta a história de diversas igrejas e de pastores, né, vivendo naquela região. Então, eu tirei aqui um exemplo desse livro para vocês verem. Mas é um livro contando a história das muitas igrejas que existiam naquele período. Veja o que ele diz.
A crônica do mosteiro de Saint-Trenon, na Bélgica, escrita pelo abade Radulf ou Eudulf, entre 1108 e 1136, ou seja, é o período que nós estamos estudando, 1120, tá bom? Nesse período, ele então vai citar documentos católicos daquele período. Contém um artigo importantíssimo. O cronista falando de um país que ele estava ansioso para visitar quando ele deveria cruzar os Alpes, a caminho de Éome. Descreve-o como um país poluído por uma heresia inveterada, porque é essa região isolada onde os valdenses viviam, né? E aquela região dos camponeses, aqueles que conviviam, né, com a igreja católica e com uma igreja pentecostal, como eles eram, né, vivendo nesse período na simplicidade, uma igreja que certamente era muito avivada. Lembre-se o que significava você entrar numa igreja católica. Você pode fazer pesquisa lá na Europa. Eram aquelas imagens sinistras com demônios em cima das igrejas. Você pesquisa hoje, né? Eles dão um nome para aquelas, acho que é cárgulas, né, que eles chamam, fugiu agora o nome. Mas então, com aqueles demônios, dizem que aquilo ali é arte só. Você vai colocar uma arte como um demônio em cima de uma igreja? Então, essas pessoas, quando conheciam as igrejas evangélicas, né, no campo as pessoas iam abandonando o catolicismo mesmo. É o que está acontecendo com muitas pessoas. É o que vai acontecer com Pedro Valdo. É o que aconteceu com aquele Pedro de Brus, que era padre, né? O Pedro Valdo era só um católico, né, de boa condição financeira. Então, aqui uma das pessoas fazendo peregrinação, ele deixa um documento exatamente descrevendo naquela região uma heresia inveterada. Quais eram? Eram os anabatistas. E ele diz, além disso, ele ouviu que a terra para a qual ele pretendia viajar estava poluída com uma heresia inveterada a respeito do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque eles tratavam a Santa Ceia de maneira diferente dos católicos. Okay? Porque eram as igrejas anabatistas. As igrejas anabatistas não pregavam a transubstanciação. E eu mostrei para vocês que essa já era uma questão que envolvia debate na Igreja Católica, né? Bom, prosseguindo agora, o item 59 do material didático, uma confissão de fé dos anabatistas valdenses. Bom, aqui eu tirei um trecho também de uma confissão de fé deles desse período. Interessante, nós vimos vamos dizer, textos da Bíblia traduzidos no tópico anterior em pergaminhos, no dialeto deles. Por quê? Porque a Igreja Católica ela não promovia a Bíblia para o povo. A visão católica nesse período é que o povo ele não podia nem ouvir a Bíblia. As pessoas iam para a Igreja Católica e as pessoas ouviam em latim, que a maioria das pessoas nem falava mais. A Europa era bárbara, né? Muitas pessoas não falavam latim. E até eu, quando criança, as missas na Igreja Católica eram em latim. Por quê? Porque eles diziam que era o idioma santo. É nada, é porque eles pronunciam palavras exatamente como era pronunciado lá no templo de Júpiter. Eram as palavras em latim que eles falavam no templo de Júpiter. Não? Eles estão agora reproduzindo essas palavras no latim. Bom, então, tanto que, se vocês não sabem, por que tem aqueles desenhos, aqueles vitrais na Igreja Católica? O Papa ficava falando em latim, ninguém entendia nada, e ali estava contando uma história, por exemplo, tinha José conhecendo Maria, aí Maria, né, Jesus nascendo, aí depois eles indo para o Egito, né, e assim ia contando a história até ele, por exemplo, ser crucificado. Porque a pregação do padre ninguém entendia. Então eles diziam que a Bíblia chegar até a mão do povo iria gerar heresia. Enquanto esses anabatistas, o que eles faziam? Eles traduziam a Bíblia. Eles pregavam a Bíblia no idioma do povo. E isso, claro,
fazia uma grande diferença. Quem ama a palavra de Jesus, quem crê, tem fé no sacrifício expiatório de Cristo, é claro que ele quer ouvir as explicações e poder, assim, ter a sua vida avivada. Não é? E o católico fazia o contrário, né? Bom, então vamos ver sobre agora também essa confissão de fé. Então essa história deles, né, eu digo aí, a história os chamam de valdenses, mas na verdade eles se identificavam simplesmente como igreja cristã. E o povo os chamava de pobres de Lyon, por viverem nos campos com uma vida simples. Não podiam viver na cidade, pois não aceitavam o batismo de recém-nascido, entre outras doutrinas, e eram perseguidos pelos católicos. A sua confissão de fé diz... Bom, então, a confissão de fé desse ano 1120, que esse historiador comenta aí, eu consegui um trecho dela para nós podermos ler. Veja o que ele diz. Né? Parece até o cremos, se vocês já leram o cremos que a Assembleia de Deus tinha antes de fazer a sua declaração de fé, o que a Assembleia de Deus tinha? Lá de 1919, tinha o cremos. Se você ver, é muito parecido com esse cremos que tem aqui, né? Ele diz, ó, cremos e mantemos firmemente tudo o que está contido nos 12 artigos do símbolo comumente chamado de credo apostólico. Nós estudamos sobre o credo apostólico, né? Um documento lá do primeiro século da era cristã. Então, olha, o documento deles, essa confissão de fé deles, aqui desses valdenses, eles já falam o seguinte: nós somos ligados aos apóstolos. Então, todo aquele credo apostólico nós pregamos. E consideramos herética qualquer inconsistência com eles. Cremos que há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecemos como escrituras sagradas e canônicas os livros da Bíblia Sagrada. Não? Eles não consideravam como canônicos os livros apócrifos, que a Igreja Católica usava. E também cremos firmemente que não há outro mediador ou advogado para com Deus, o Pai, senão Jesus Cristo. Com respeito à Virgem Maria, ela era santa, humilde e plena de graça. E isto também cremos com relação a todos os outros santos que estão esperando no céu a ressurreição de seus corpos no dia do juízo. Ou seja, aqui eles já falaram, olha, esse negócio de que Maria é mediadora entre Deus e os homens, né, isso daí é aquele processo de Semíramis. Ela recebeu essa intitulação quando eles passaram os títulos de Diana dos Efésios para Maria. Não? Então, os anabatistas rejeitavam. O item 9, eu escolhi alguns, né? Vocês viram que eu pulei aí, do 1, 2, 3, pulei para o 8, 9. Não dava para... Questão de espaço mesmo, não dava para ter todos, mas eu posso copiar todos para vocês. Quem quiser, eu mando. Bom? O item 9. Cremos também que depois desta vida existe apenas 2 lugares, um para os que são salvos e outros para os condenados, os quais chamamos de paraíso e inferno, respectivamente. Negamos por completo o purgatório, imaginário do anticristo, inventado para se opor à verdade. E essa daqui é uma doutrina fundamental para o catolicismo. O paganismo católico, ele precisa do purgatório. Ele precisa do purgatório. Então, uma igreja que rejeitava o purgatório, essa igreja tinha que ser morta. Porque no purgatório eles vão participar de uma sessão igual àquela que Saul participou. No purgatório, o que o padre faz é uma invocação ao mundo dos mortos, o que a Bíblia condena. E está aqui a declaração, o cremos, né, da igreja valdense, também negando o purgatório. O 10º artigo também. Ademais, sempre temos considerado todas as invenções em matéria de religião como uma abominação indizível diante de Deus. Citamos os dias festivos e vigílias dos santos,
a chamada água benta, o abster-se de carnes em certos dias. Vocês sabem, por exemplo, está agora para chegar, né, o carnaval, você vai ter um período de quaresma, um período que você não deve comer carne, né? Você pode ver, vai ser um período que os peixes ficam até mais caros. E você veja, na Páscoa bíblica, eles comiam carne de carneiro. Na Páscoa católica, você não pode nem comer carne. Comer carne em certos dias e outras coisas parecidas. Porém, sobre tudo isso, citamos as missas. Essas missas, né, de sétimo dia, para tirar a alma da pessoa de algum lugar, nada disso eles aceitavam. Por quê? Era uma Assembleia de Deus daquela época. Essa é a verdade. E existiam igrejas aos milhares. Quando nós vemos esses historiadores, né, são historiadores que contam igrejas em grandes quantidades em muitas cidades. Bom, separei também o item 11, que ele diz: mantemo-nos contra todas as invenções humanas como procedentes do anticristo, as quais produzem angústias e são prejudiciais para a liberdade da mente. O que é isso, liberdade da mente? Mostra que eles defendiam o livre-arbítrio também. A condenação do livre-arbítrio, ela surge na igreja pagã de Agostinho de Hipona, lá no ano 410, tá ok? É que ele muda a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. E a predestinação era uma doutrina gnóstica. Isso é fácil de ver na história. Como que o gnosticismo tomou o catolicismo? E o próprio texto do livro do historiador cita, diz: provavelmente aqui temos uma alusão às penitências e práticas ascéticas. Nota da versão espanhola. A 12ª. Consideramos os sacramentos, batismo, como sinais das coisas santas ou como emblema das bênçãos invisíveis. Cremos que seja justo e também necessário que os crentes se utilizem desses símbolos ou formas quando possível. No entanto, sustentamos que os crentes podem ser salvos sem esses sinais, quando não dispõem do lugar ou da oportunidade de observá-los. Essa é uma doutrina pregada pelos anabatistas. Como que o ladrão da cruz foi salvo? Ele não teve tempo de se batizar. Se teve um impedimento, tá bom? Então nós pregamos que ele pode ser salvo sim. A Igreja Católica dizia que não. Quem não tiver o batismo católico, vamos dizer, não vai ser salvo. Porque sem o batismo cristão, por isso que eles batizam o recém-nascido. Tem que ter esse batismo para ser salvo. Quem é que começou com essa primeira proposta? Orígenes de Alexandria, aquele que defendia a salvação da alma do diabo. O número 13. Não aprovamos outros sacramentos como instrução divina, à parte do batismo e da Santa Ceia. Era uma Assembleia de Deus lá. 14. Honramos os poderes seculares com sujeição, obediência, prontidão e impostos. Você tem aí um site onde você encontra também os artigos completos, o site Monergismo. Bom, e cito também o outro livro, né, História dos Valdenses, de Perrin, em que ele diz: as confissões de fé dos valdenses indicam que eles não praticaram o batismo infantil. Há uma confissão de fé publicada por Perrin em Genebra em 1619, cuja data é colocada pelo senhor Samuel Morelid, que é outro historiador que escreveu uma obra também sobre essas igrejas, né, lá dos vales de Piemonte. Samuel Morelid, ele diz de 1120, Morelid, História das Igrejas do Piemonte. Essa data provavelmente é muito cedo, mas o próprio documento é conclusivo, né? Ou seja, que o documento vinha lá de 1120 da era cristã. Exatamente o período que nós estamos estudando. Essa confissão rejeita os livros apócrifos, inclusive o livro dos Macabeus, que a Igreja Católica utilizava para apoiar a doutrina pagã.
do purgatório. Então, estou procurando citar historiadores para vocês, documentos de épocas diversas, para mostrar para vocês que essa não é uma questão nova. Eu estou mostrando historiadores aqui para vocês dos anos 1600, 1700, 1800. Okay? E documentos lá do ano 1100, 1120. Estão mostrando que existiam igrejas e vocês vão ver a partir desse ponto, vocês verão que a perseguição vai aumentar muito. A Inquisição ainda não foi oficializada. Serão contratados exércitos e organizadas ordens, entre elas as ordens dos dominicanos e dos franciscanos. Vocês podem pesquisar sobre essa ordem aí no YouTube. Hoje em dia é tão fácil, né? Estava um dia eu dando aula lá, adolescente puxou o celular, ainda falei, caramba, adolescente, no meio da aula, ela já fez uma pergunta, ela estava, na verdade, fazendo uma pergunta no Google, ela falou, professor, eu fiz a pergunta que o senhor falou e já citou detalhes, né, que ela viu ali no Google, e agora a inteligência artificial do Google, só você procurar as ordens dos dominicanos e a ordem dos franciscanos e a Inquisição. E eles vão te contar o que eles faziam. Olha, ainda não foi organizada. A perseguição tem 800 anos de perseguição. São 800 anos de perseguição, em números redondos. E a perseguição vai prosseguir, só que ela vai acelerar a partir desse momento. Ela vai aumentar muito. Por quê? Porque eles vão organizar um exército. E assim como nós estamos vendo que tem cruzada contra os muçulmanos, vai ter cruzada contra os anabatistas.